Meus caros amigos, muito bom dia, né? E estamos aqui para falar um pouco do show da Madonna, né? E se é que aquilo foi um show, né? Mas vale primeiro falar das origens da Madonna, né? Relacionadas aos anos 80, quando o pop surgiu com tudo, e a Madonna foi um grande ícone pop, né? E a ideia dos anos 80, musicalmente falando, era aquela coisa de mensagens rápidas, né, solos curtos, né, contrastando contra os solos intermináveis dos anos 70, vocalistas se esgoelando, né. Nos anos 80 não, as mensagens eram rápidas, os solos curtos, os refrões fortes, né, e as letras, né, até muitas delas ingênuas, falando de se divertir, batata frita, girls just wanna have fun, né. Mas, por outro lado, havia quem falasse sério, né, de uma forma mais chamando atenção para os problemas sociais, etc., né? Mas todo mundo muito vestido com fantasia, aquela coisa toda exagerada, né? Os anos 80 foram anos muito exagerados, né? E muito engraçados, principalmente, né? E a Madonna, nessa fase, né, os avanços em relação às minorias, tal, foram fundamentais, e a Madonna veio com essa postura dela, né, muitas vezes grosseira, muitas vezes não, normalmente muito grosseira, ela é uma moça que fala, não tinha papas na língua, né, falava tudo e o que vinha ela mandava, né, muitas vezes sem critério, sem conhecimento, sem cultura, tal, mas ela se posicionava, e a gente tem que dar mão palmatória. Ela defendia com unhas e dentes, sempre defendeu, né, as liberdades individuais, apesar dela falar bobagem em relação a Che Guevara, essa coisa bizarra do show, né. Se ela pesquisasse um pouquinho quem foi Che Guevara, ela não colocaria aquela foto bizarra no show. Mas vamos para frente, daqui a pouco eu vou falar disso, né? Mas ela veio com tudo, né, defendendo as minorias, né, a libertação dos gays, os avanços em relação aos gays, por exemplo, estavam acontecendo de uma velocidade intensa, incrível, né? Os grandes artistas, boa parte dos grandes artistas, Boy George, aí tem, enfim, um monte de artistas, George Michael, né, Freddie Mercury, vários artistas gays soltando a franga, né, saindo do armário, e a Madonna fazendo de tudo para a comunidade, o que foi muito bom, e não é à toa que a expressão a idolatra, né. E aí veio a tal da peste gay, entre aspas, né, que acabou com tudo, depois tudo a perder, ou então adiou qualquer tipo de avanço por décadas, né. E foi bem isso, né? E a Madonna teve um papel fundamental, tanto no começo, né, falando bem dos gays, né, ajudando essa libertação, quanto na defesa desses gays, né, que eles não eram os culpados, né, que a promiscuidade tinha que ser resolvida, mas não era uma coisa exclusiva dos gays, o que é verdade, né, mas quando surgiu a AIDS, os gays foram perseguidos como se fosse uma inquisição, né. Mas depois ela chegou nos anos 90, né, ainda com certo fôlego, né, e foi desaparecendo, e a partir daí ela se apoiou no seu carisma, né, e nos seus hits antigos. A Madonna nunca foi uma grande cantora, nunca foi bonita, né, pelo contrário, você vai achar ela muito feia, mas ela tinha um carisma, né, muito grande, essa coisa do posicionamento ajudava bastante, né, e tinha alguns hits interessantes, né, mesmo hits fortes, com letras fortes e tal. Mas falando disso, da libertação, né, que as mulheres podiam ser o que elas quisessem, etc. Mas aí nos anos 90 ela foi perdendo importância, outras divas, outras deusas do pop foram aparecendo, o pop mudou muito, né, e ela foi ficando para trás, suas turnês ainda faziam certo sucesso, muito porque o público dela, eterno, né, vai ter uma gratidão eterna em relação a tudo que eu falei lá atrás, né, especialmente esse pessoal de LGBT, né, de minorias, mulheres, etc., né, então a Madonna sempre vai ter a gratidão e o engajamento desse pessoal. Mas a Madonna deixou de ser uma grande artista no começo dos anos 90, ela perdeu todo o protagonismo, ela perdeu a criatividade, ela perdeu tudo, né? E aí foi sobrevivendo, né? E foi vegetando, né? Uma turnê ruim, outra ruim. A última antes dessa foi bizarra de ruim. Foi turnê, até que ela cansou no meio, ela não consegue nem dançar mais, né? E foi então que ela resolveu fazer essa turnê agora, né? Uma turnê de, não sei se despedida, mas celebrando aí os 50 anos, 40 anos de carreira dela, né? O que é digno, ela tem um trabalho muito interessante, um trabalho muito importante, né? Mas foi tudo errado, né? Primeiro que muita gente está falando que ela foi grosseira, que isso sempre foi, isso é Madonna, gente. Ah, mas o show no Rio foi um show aberto, tal, mas mesmo assim, né, quem conhece minimamente a Madonna não leva um filho para ver ela simulando sexo oral, etc., né? Esse é um ponto. Segunda coisa é o seguinte, né? Ela nunca deu bola para a banda.
Quem fala que ela não, que ela cantou em playback, ela sempre teve playback. Agora foi um playback pior, porque ela foi um playback mais preguiçoso ainda, porque é interessante como alguém tão de vanguarda nunca quis fazer alguma coisa diferente, né? Se desafiar com arranjos novos, né? com versões novas de música. Não, quem ouve Material Girl e ouviu Material Girl lá no começo, até hoje é a mesma Material Girl, e as outras também, Like a Virgin, tudo igualzinho, né? E ela nunca quis mudar isso, né? Então ela chegou a ter músicos bons que sempre ficavam em terceiro plano, quinto plano, lá atrás, escondidinhos no palco. Mas, né, agora ela resolveu que nem música ia ter mais, né? E foi uma coisa bizarra, porque com arranjos antigos, né, sem músico, né, você imagina, chamar isso de show é piada, né? Fora isso, né, ela quis fazer uma revista, né? Porque como ela não aguenta mais dançar e nem cantar, né, ela fez um teatro revista, né? E aí, nesse aspecto, já que a gente tem que focar nisso, foi muito mal feito. Porque por mais que a produção seja grandiosa, que tenha bons momentos, né, foi mal roteirizado, eu acho que foi mal dirigido, né? Veja, o tempo inteiro, minha esposa, por exemplo, que adora dançar, ela não conseguiu dançar, porque quando ela começava a dançar, parava, falava, aí trazia a filha dela para cantar, para tocar. Quer dizer, filha, você leva um filho num show desse, nunca, entendeu? Só leva filho para tocar, não sei que seja na tua casa, em festa de fim de ano, Natal, para ficar todo mundo lá aplaudindo porque tem que aplaudir. Não tem nada a ver, né? E aí levou os grandes artistas brasileiros, legal o viralatismo, né? Olha o Brasil, o mundo inteiro vendo nossos artistas. Encaixaram, gente, o show estava pronto, o show é pronto. Encaixaram lá Pablo Vittar e a Anitta, ficaram 2 minutos no palco, uma simulando sexo oral, a outro simulando sexo anal, né? Então se alguém acha que isso é bacana, uma conquista, foi lá, olha que coisa maravilhosa a participação da Anitta, né? E pior ainda, levar os menininhos lá para fingir que estão tocando, né? No meio de uma música, né? Foram da tarde, né? No final do show, né? Depois, acho que deve ter ficado no camarim, será que eles ficaram assistindo tudo que aconteceu, né? Mas não tem nada a ver, descabido, né? Tudo errado, né? E aí, né, ainda os idiotas, o Luciano Huck falou, não, a Madonna pagou para tocar. Pagou aonde, gente? Pagou aonde? Levou uma grana danada, 3 milhões e 300 para conta dela, mais todo o oba-oba, mais toda a estrutura de hotel, né? Hotel 5 estrelas, Copacabana Palace, e mais avião para todo mundo, você pode ter certeza que primeira, executiva para todo mundo, avião particular, foi um oba-oba danado, né? Eu não condeno isso, eu acho que um espetáculo, uma função do Estado, da Prefeitura, junto com a iniciativa privada. Aliás, o Itaú teve uma grande iniciativa, celebrando seus 50 anos, não tem culpa nenhuma desse show ter sido horrível, mas acho que o Estado, de alguma forma, pode entrar, né, dando uma estrutura, fazendo, não com o dinheiro do jeito que entrou, mas de uma outra forma, né? Até porque não são só os 10 milhões do Estado, 10 milhões da Prefeitura, tem muito mais coisa, porque você tem bombeiros, você tem médicos, você tem polícia, o custo é muito maior, mas no final das contas, né, ganha a cidade, ganha o turismo, ganha uma série de coisas, né? Ganha os restaurantes, todo mundo, né? E a visibilidade, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu acho que nesse aspecto, né, o show foi bizarro, foi muito ruim, mas muito mesmo, né? E terminou de uma forma anticlimática, né? Aí fala que ela doou 15 milhões, depois a foto do Che Guevara no meio do show, bizarro, gente. Madonna foi uma grande artista, hoje não é mais, né? Não é mais, vocês podem amá-la pelo que ela fez, o que ela falou, o que ela defendeu e tal, mas falar que a Madonna hoje fez um grande show, só para quem realmente não sabe o que é show, ou então já entra com o jogo ganho, né? Como se a Madonna, tudo que ela fizesse tivesse que ser bom, bonito e tal. Eu, por exemplo, não gosto de, acho que a gente tem que ter uma postura, mesmo para falar das coisas mais delicadas, tem que ter uma postura de elegância, né? A gente pode ser muito elegante para falar de problemas crônicos, problemas sociais, de levantando questões importantes, né? Isso a gente pode fazer de uma forma muito firme, mas sem precisar ser grosseiro, né? Chocamos a sociedade, aquelas coisas, chocamos a família, né? Olha que bacana. Não é assim, gente, não é assim, né? Isso é bobagem. Agora, acho que a gente pode ter uma postura dessa, né? E quem quiser comprovar o que eu estou falando, vai assistir o show do Ney Matogrosso, né? O show de encerramento não, o show de comemoração, acho que de 40 ou 50 anos da carreira dele, que vão ter em agosto. Aí vocês vão ver o que é dignidade, talento, o que é você passar todas as imagens do mundo, todas as mensagens do mundo, sem precisar falar bobagem, sem precisar chocar dessa forma bizarra que foi, tá bom? Abraço para todos aí, valeu!